30 de maio. Café com Deus Pai. Você tem valor. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Como pastor de uma grande igreja, estou constantemente envolvido em reuniões e decisões que tomamos em equipe. E nesse ambiente percebo que cada indivíduo tem um dom especial concedido por Deus e que atuam de maneira a complementar uns aos outros, fazendo que cada um contribua de acordo com suas características. Tenho percebido que não existem pessoas inadequadas, mas sim pessoas que estão ocupando a posição errada. Cada um de nós traz consigo habilidades únicas que se complementam em prol do reino de Deus. Tenho uma grande equipe que me auxilia em diversas áreas e eles possuem qualidades que eu não tenho, e assim caminhamos para complementar uns aos outros com nossos dons e talentos a fim de alcançarmos um objetivo em comum: compartilhar o Evangelho. No texto que lemos está claro que precisamos caminhar em conjunto, auxiliando uns aos outros para que possamos avançar. Mas, para exercermos adequadamente nossos dons, precisamos estar conectados a Jesus. Assim como um escultor que é capaz de visualizar uma bela escultura em um simples bloco de pedra, Deus Pai conhece todo o nosso potencial e sabe aonde podemos chegar. Talvez você esteja se sentindo deslocado ou perdido, mas entenda que sua vida é única e valiosa para Deus, pois Ele confiou a você dons e talentos específicos. Mas para desbloqueá-los, você precisa estar conectado a Jesus, fazendo parte desse corpo que caminha em uma mesma direção. Saiba que você foi criado com um propósito único e possui qualidades importantíssimas para o reino de Deus. Você é muito importante. Você tem valor. A frase de destaque de hoje é: apesar dos nossos defeitos, Deus nos presenteia com dons e talentos. Hoje é o dia 150 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 58 e a palavra-chave de hoje é talentos. Vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo 9, que conta a história de Mefibosete. Mefibosete era filho do rei Saul, e o rei Saul tinha um filho que se chamava Jonatas, e Jonatas foi muito amigo do rei Davi. Quando Saul e Jonatas morreram numa batalha, logo em seguida Davi assumiu o reinado de Israel. E quando Davi assumiu o reinado de Israel, como ele era amigo de Jonatas, ele procurou algum descendente dele, para que ele pudesse abençoar esse descendente. E esse descendente era Mefibosete. Mas vamos ler aqui essa história, porque ela tem uma relação com o que nós lemos hoje sobre talentos e sobre a questão de você tem valor. Veja o versículo 1 aqui. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? 2. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba,
e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. Versículo 3: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4: E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 5: Lodebar era uma cidade específica, onde enviavam todas as pessoas que eram aleijadas. Como o Mefibosete era aleijado dos 2 pés, ele ficava nessa cidade. Versículo 5: Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Versículo 6: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. Versículo 7: E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Nesse versículo 7, quando Davi fala para Mefibosete que Jonatas era o pai dele e que Saul também era o pai dele, na Bíblia, considera-se que aquele que é filho de um pai também é filho do seu avô. Então Saul era o avô de Mefibosete, Jonatas era o pai de Mefibosete, mas quando você lê a Bíblia, quando aquela pessoa é descendente de alguém, se fala, ele é filho do seu antecedente. Então, você encontra muitas vezes na Bíblia que Davi é filho de Abraão. E Abraão veio muitos anos antes de Davi. Mas é que como ele é descendente de Abraão, se usa essa expressão, filho. Então aqui Davi está usando essa forma de comunicação. É teu pai. Por isso que ele chama Saul de pai dele, embora Saul seja o avô de Mefibosete. Versículo 8. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Esse versículo 8 nos traz uma mostra de como Mefibosete se sentia. Ele era neto do rei Saul, que era o rei que antecedeu o rei Davi. Ele era filho de Jonatas, que era amigo do rei Davi e que, portanto, era descendente de uma família de rei, mas ele estava se sentindo como um cão morto. Ele olhava para ele mesmo e não via nenhum talento, nenhuma habilidade, nenhuma qualidade. E quando ele foi chamado perante o rei Davi, que disse para ele que daria novamente para ele todas as terras do pai dele, ele se sentia como um cão morto. E ele vem e fala: Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Versículo 9: Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Veja que nesse versículo 9 o rei Davi chama Ziba, que era um servo, um empregado na época do rei Saul, e disse para Ziba: Você tem a autorização de pegar todos os terrenos, todas as propriedades, tudo que era do rei Saul e devolver para Mefibosete. Veio o versículo 10. Trabalhas, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então veja aqui no versículo 10, o rei Davi disse: Você que é o Ziba, vai pegar os seus 15 filhos, os seus 20 servos, você vai trabalhar nessas propriedades, vai fazer render
tudo aquilo que render vai ser de Mefibosete. Só que o Mefibosete vai ficar aqui, comendo pão na minha mesa. Versículo 11. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Veja que Davi disse: Mefibosete vai ficar aqui, comendo junto comigo. Versículo 12. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, que era a capital, onde ficava a casa do rei, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Esse texto nos mostra que, muitas vezes, algumas pessoas dizem: como que eu posso fazer alguma coisa para o reino de Deus? Porque as pessoas pensam: eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada, eu não posso dizer nada. E esse pensamento, pela leitura que nós fizemos de 2 Samuel no capítulo 9, é contra aquilo que Deus pensa a seu respeito. Veja que o rei Davi, simbolizando a figura de Deus, estava chamando Mefibosete e dizendo: você tem lugar à minha mesa, você tem lugar à mesa do rei. Quem é o rei? Hoje o rei é Jesus. Foi ele que veio e morreu para dar a salvação para nós, e ele é chamado o Rei dos Reis. E ele chama a cada um de nós para sentarmos à mesa dele, para fazermos a sua obra, porque ele é que confia talentos para cada um de nós. E todos nós formamos um único corpo, como nós lemos na mensagem de hoje. Agora vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12. Aqui em Romanos, capítulo 12, nós vamos ver que nós precisamos usar a nossa razão. Deus nos deu a razão para pensarmos de forma adequada para sermos úteis ao reino de Deus. Veja o que Paulo fala aqui na carta que ele escreveu para os Romanos no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que Paulo fala o seguinte: vocês têm a inteligência, vocês têm a razão, vocês têm a capacidade de pensar a respeito de tudo que vocês falam e de tudo que vocês fazem. Então, quando vocês oferecerem o culto a Deus, ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo. Colocar o nosso corpo em sacrifício vivo significa que todos os dias, quando nós formos tentados a pensar mal a respeito de nós mesmos, pensando que não somos capazes, que não temos nenhum talento, que não somos úteis para o reino de Deus, devemos passar por cima desse pensamento. Devemos fazer um esforço. Sacrifício fala de algo que exige esforço. Fazermos um esforço para perceber o que Deus colocou em cada um de nós. Quando fala de sacrifício vivo, significa que nós temos que ter o nosso pensamento ativo. Temos que colocar o nosso corpo em ação, de forma ativa, superando todos os tipos de bloqueios e pensamentos de que não posso, não sou habilidoso, não tenho nada a oferecer a Deus, não tenho nada. Em sacrifício vivo, santo, a palavra santo significa separado. Significa separados das opiniões dos outros, separados do que os outros dizem a nosso respeito. Mefibosete estava em Lodebar, que era um lugar onde estavam todos os que eram excluídos. E vivendo naquele ambiente, as pessoas diziam para ele provavelmente: você é um aleijado, você é um aleijado.
mas ele foi separado, e quando ele foi chamado perante o rei Davi, ele disse: quem é o teu servo senão um cão morto? Mas Davi, que era o rei, o separou e o colocou na mesa real. Assim também Deus e Jesus estão dizendo: você está separado. Não importa o que os outros dizem a teu respeito. Se separe daquilo que falam de mal a seu respeito. E agradável a Deus. Agradável a Deus significa coloque roupas novas. Roupas no sentido de pensamentos novos a seu próprio respeito. Veja-se como alguém que tem importância e talentos que o próprio Deus colocou em você, que é o vosso culto racional. Veja que isso depende da nossa razão, de usar o pensamento e a inteligência para entender isso. Versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O texto fala: não se conforme. Conformar significa assumir a mesma forma. Não assuma a mesma forma deste mundo, que quer ditar o que você deve fazer, como você deve vestir, como você deve pensar. Não se amolde ao mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O convite é: renove os seus pensamentos, renove o seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você possa experimentar a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus, é necessário que você use a razão, o pensamento, que você não aceite aquilo que falam a seu respeito, querendo limitar, querendo dizer que você não pode, que você não é, que às vezes você introjeta, você coloca dentro de você e acredita: realmente eu não posso. Versículo 3: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O versículo 3 fala a respeito daqueles que vão para o outro lado. Se de um lado existem aqueles que se sentem incapazes, sem talento, de outro lado existem aqueles que se julgam demais, que acham que podem muito. Então o versículo 3 vem para corrigir o exagero. Ele fala aqui: porque pela graça que me é dada, graça significa um favor de Deus, um favor que nós não merecemos, mas que Deus deu a nós. Então Paulo está dizendo: porque pela graça, por um benefício, um favor que eu não merecia, que Deus me deu, eu digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Porque algumas pessoas, quando estavam fazendo alguma coisa para o reino de Deus, batiam no peito e diziam: eu estou fazendo. Então ele fala: eu digo para cada um de vocês que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, ou seja, tenha moderação e entenda que o valor do seu trabalho tem a sua relevância, tem a sua importância, mas que você não é a última bolacha do pacote, que você não é maior do que ninguém porque está fazendo alguma coisa útil para o reino de Deus. Tenha moderação, entenda a importância de todos. E continuando aqui: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, conforme a fé que você recebeu, faça aquilo que você recebeu. Aí vem os versículos 4 e 5, que foram os versículos que nós lemos no devocional de hoje. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Versículo 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Versículo 6.
de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça, segundo o favor, o benefício que Deus derrama sobre cada um de nós, embora nós não mereçamos, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Versículo 8. Ou o que exorta. Exortar significa corrigir, significa repreender. Use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, ou seja, aquele que recebeu o dom de repartir, que faça isso de boa vontade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, vamos ler até aqui. Esse é o texto de Romanos 12, que nos fala que todos temos talentos, devemos usar os talentos. Se você pensa, eu não tenho nada, Deus está dizendo, você tem os talentos. Use a razão, perceba com inteligência coisas e habilidades que Deus deu a você e que você pode repartir, e não receba e nem aceite palavras negativas de outras pessoas dizendo que você não é capaz e que você não pode. Porque o Senhor está dizendo que Ele está convidando você a sentar na mesa real, na mesa dele. E, se você já faz alguma coisa para o reino de Deus, não seja aquele que bate no peito e fala, eu sou o máximo, eu estou fazendo. Entenda que todos fazemos parte do mesmo corpo e a cabeça desse corpo é Cristo. Ele é que reina e governa. Voltando aqui na mensagem, você tem valor e lembre-se, na frase de destaque de hoje, que apesar dos nossos defeitos, Deus nos presenteia com dons e talentos. E você pode receber esses dons e talentos aceitando a Jesus. Quem é Jesus? É o Rei dos Reis, aquele que faz o convite para que você se sente na mesa dele, a mesa real. Para você aceitar a Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Fazendo essa oração, você acabou de dizer que Jesus é o teu Senhor e agora lidera a sua vida, que Ele é o teu Salvador, porque você reconhece que a morte dele na cruz foi para dar a salvação a todos e para você também. Você pediu para escrever o teu nome no céu, no livro da vida, que é o livro que, lá no livro de Apocalipse, está escrito que está no céu, onde estão anotados os nomes de todos os que fizeram essa oração. E você pediu, por último, para receber o Espírito Santo, para estar com você até a eternidade. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, e ele vai guiar você para chegar até o céu e vai guiar você nessa terra, ensinando tudo o que você precisa fazer para andar perto de Deus. Ore todos os dias. Orar é fazer uma conversa com Deus. Ele estará ouvindo você. E leia a Bíblia para que você conheça a vontade dele. Vamos agradecer por essa palavra, Senhor. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor, pela sua graça, pelo seu favor, que nós não merecíamos, derramou sobre cada um de nós dons e talentos, apesar dos nossos defeitos. O Senhor sempre coloca algo de valor que colabora e contribui para o benefício de todos, para o benefício do teu corpo, em que o Senhor é a cabeça desse corpo e todos nós trabalhamos de acordo com os nossos talentos e habilidades, em favor desse corpo, alcançando mais pessoas para o teu reino,
para que mais pessoas conheçam ao Senhor, para que pessoas que estão aleijadas, pessoas que estão de repente presas em algum vício de bebida, de fumo, de qualquer outra coisa que as impede de se assentarem nessa mesa, de alcançarem o teu reino e a tua salvação. Abençoa aqueles que receberam a Jesus nesse dia, que o Senhor derrame sobre eles a tua graça e o entendimento, a razão, a inteligência para entenderem que eles não são mais desse mundo, mas que estão agora sentados na sua mesa, porque receberam Jesus, receberam esse convite. Pedimos que o Senhor agora derrame o teu Espírito Santo sobre todos, para que sejam revestidos da tua graça e que o Senhor abençoe cada uma das vidas que participou dessa meditação de hoje e que o Senhor abençoe as suas famílias, que o Senhor abençoe as suas casas, que o Senhor derrame a sua prosperidade, que o Senhor derrame riquezas espirituais e também a provisão de tudo aquilo que precisam e trabalhe em cada área daquilo que estão precisando da sua ajuda e auxílio. Peço que o Senhor esteja com todos hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente.